Bom dia. João 8, a partir do versículo 31. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 31. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Agora Jesus então fala para aqueles judeus que eles haviam acreditado nele, aqueles que creram que ele era o Messias, creram que ele era o Filho de Deus. Então ele está falando para estes, não é para todos os judeus, só para aqueles que creram nele. O que ele diz para eles? Falou: olha, se permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vocês firmarem, continuarem firmes na minha palavra, nos meus ensinamentos, nas minhas orientações, nas minhas ordenanças, verdadeiramente vocês serão meus discípulos de verdade. Ou seja, Jesus está dizendo bem claro que para sermos discípulos dele, nós temos que permanecer no Evangelho. Nós temos que permanecer na palavra dele. Se nós não permanecermos, se nós não estivermos no Evangelho, se nós não estivermos em Jesus, nós não somos discípulos dele. Podemos falar um monte de coisa. Mas não somos. Somos religiosos. Discípulos de Jesus. Quem permanece. Faço sempre questão de lembrar, gente. Não é por muito orar. Não é por dar ofertas vultuosas. Não é por participar de campanhas. Não é por ir a templos. Não é por fazer jejum que nos torna discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus, aqueles que o seguem, aqueles que vivem a palavra dele, praticam a palavra dele, como ele aqui está dizendo, se permanecerdes na minha palavra. Se nós permanecermos em Jesus, permanecer no Evangelho, verdade, seremos verdadeiramente seus discípulos, seremos seus discípulos de verdade. E o que acontece? E o que acontece então quando nós somos discípulos de Jesus? O que acontece então quando nós cremos em Jesus e permanecemos na palavra, no Evangelho? Nós nos transformamos em discípulos de Jesus e o versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós só vamos conhecer a verdade, que a verdade é Jesus. Ele deixou isso bem claro, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós permanecermos em Jesus, permanecermos na palavra, no Evangelho dele, mas nós vamos conhecer de verdade. E Jesus nos libertará. Ele é verdade, a verdade nos libertará. Mas isto, nós temos que permanecer na palavra dele. Só assim nós conhecemos Jesus. Não existe outra maneira para conhecermos Jesus. Eu vejo as pessoas falando: ah, não, pastor,
Eu oro, meu negócio é joelho no chão, né? Eu falo com Deus, eu peço, é isso, aquilo, eu choro, eu fico horas ali de jejum, de joelho no chão. Mas você está na palavra dele? Você conhece, você está no Evangelho, você procura aprender, conhecer, colocar em prática o Evangelho dele? Então, olha bem, essas pessoas aqui, esses judeus já tinham acreditado nele. Nós vimos que isso no versículo 31. Jesus aos judeus que haviam crido nele, que haviam acreditado nele. Esses que acreditaram. Aí Jesus deu ensinamento. Vocês que acreditam em mim, permaneçam na palavra, permaneçam no evangelho, permaneçam no meus ensinamentos e realmente serão meus discípulos. E sendo meus discípulos, o que vai acontecer com vocês? E então vocês vão conhecer a verdade e essa verdade vai libertar vocês. Nós só conhecemos a verdade, nós só conhecemos Jesus aqui. E ela nos liberta. A palavra me libertou. Jesus me libertou. Quando? Quando eu procurei conhecer. Durante muito tempo, fui enganado, porque eu achava que a questão era orar, rezar. Depois que eu descobri que não, que eu tenho que conhecer. Infelizmente, as pessoas vivem tanta religião que muitas delas ficam orando, indo na igreja, fazendo um monte de coisa, mas sem conhecer a Cristo. Não conhecem. Como já disse, conhece por ouvir dizer. Conhecereis a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes afirmar que seremos libertos? Aí agora eles vieram para o lado terreno. Esses que haviam crido nele, esses que creram nele. Quando Jesus deu essa explicação, e realmente que conhecesse a verdade, que seriam libertos, ele falou: não, nós somos da descendência de Abraão, nós nunca fomos escravos, não. Nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você vem com essa história aí de nos libertar? Libertar de onde? Não somos escravos. Nunca fomos nem nunca seremos escravos de ninguém. Você vê, é a arrogância ali dos judeus, né? A arrogância deles, por eles não entender exatamente sobre o que Jesus estava falando, mas mesmo assim, eles vieram então agora contestar. Jamais somos escravos de ninguém, como pode todo afirmar que seremos libertos? Não sabendo que todo mundo era escravo. Todo mundo era prisioneiro, estava prisioneiro do pecado, do erro. E que a liberdade exatamente era Jesus. Estava apresentando para ele, falou: olha, e conhecereis a verdade vos libertará. Vocês vão saber toda a verdade, porque eu sou a verdade e eu vou libertar vocês. Ah não, nunca fomos escravos de ninguém. Aí no versículo 34, Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Não, nunca fomos escravos de ninguém, não. Somos descendência de Abraão. Tem escravidão, não tem nada no nosso meio, não. Jesus falou: não. Todo mundo que pratica o pecado é escravo do pecado. Todos. Aí eu, na hora do apito da necessidade, eu conto uma mentirinha ali, uma mentirinha boba. Você é escravo da mentira, escravo do pecado. E se você observar quem tem o hábito de mentir, por menor que seja mentirinha boba,
tem dificuldades de abandonar. Por que tem dificuldade de abandonar? Porque está preso ali. Está nas garras do pecado, do diabo. A mentira está ali sempre presente. Então ela tem dificuldade de abandonar de vez. Quem está nos vícios? Vício de bebidas, de drogas, cigarro, jogatina, prostituição, do adultério, da pornografia, tantos outros. Porque, na verdade, as pessoas têm dificuldades em largar. Muitas delas chegam ao ponto de falar, não, quero largar. Quantas vezes eu ouvi e ouço pessoas dizendo, eu pastor, preciso de ajuda. Eu quero abandonar esse vício, eu quero abandonar essa situação, mas não consigo. Me ajuda. É exatamente o que Jesus está falando. Fala, não sou escravo, é escravo. Todo mundo que pratica o pecado é escravo do pecado. Agora Jesus está chamando o quê? Ele falou, escuta, vocês creram em mim, vocês acreditam em mim, o que vocês acreditam? Então vem praticar esse evangelho, vem praticar a verdade, vem abandonar o pecado, aí vocês vão conhecer a verdade. A verdade vai libertar vocês. Não somos escravos de ninguém, não. Escravo do pecado. Jesus deixou bem claro, escravo do pecado. Em verdade vos asseguro que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Versículo 35. Ele fala, o escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Um escravo? Naquela época, né, o povo que mais sofreu com essa questão na época da escravidão, por exemplo, foram os africanos, apesar de vários outros países também, até mesmo os indígenas. Não foi não. Escravo não fica para sempre. Agora o filho fica. Não vamos nem falar no escravo, não. Vamos falar no empregado, funcionário. Ele não fica para sempre, quem fica é o filho. É um exemplo. Mas é assim que Jesus está dando. No versículo 36 ele falou, assim sendo, se o filho vos libertar, serei verdadeiramente livre. Se o filho libertou vocês, vocês são livres, são verdadeiramente livres. Quem que é o filho? Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Ele falou, olha, em outras palavras, ele está dizendo isso. Se eu libertar vocês, vocês serão livres. De verdade serão livres. Mas como é que eu faço então para mim ser livre por Jesus? Você que está crendo, não é os que não creem, né? Você está crendo na palavra dele, pratique o evangelho. Permaneça no evangelho, permaneça na palavra, coloque em prática e o Filho vos libertará, e Jesus vos libertará. Só Jesus pode nos libertar. Mas pode ter certeza que ele não vai libertar só porque eu oro muito, não. As pessoas estão continuando aí nos erros, nos pecados, pecando à vontade. Aí depois simplesmente, o Jesus me liberta. Não, você tem que permanecer na palavra. Permaneça no evangelho. Permaneça na verdade que é Jesus. E verdadeiramente sereis livres. Verdade, sincero, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus te libertou, você é livre. Mas ele tem que te libertar. Você tem que querer essa libertação, você tem que vir a ele. Versículo 37. Eu sei que sois a descendência de Abraão
Entretanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentre vós. Eu falo o que eu tenho visto, o que eu tenho visto com meu pai, e vós fazei o que eu viste do vosso pai. Aí todo mundo fala assim, não, gente, nós temos que pregar amor, a nossa pregação tem que ser aquela pregaçãozinha assim, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, é assim, não existe isso não. Nosso modelo de pregação é de Jesus. Você vê que Jesus aqui chamou eles de filhos do diabo. Jesus chamou de filho do diabo. Por quê? Porque Jesus diz que no 37, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Gosta de contestar lá. Não, nunca fomos escravos de ninguém, somos descendência de Abraão. Jesus falou, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Mas, entretanto, vocês estão procurando me matar. Por que estão procurando me matar? Porque minha palavra não tem lugar dentro de vós. O meu evangelho, essa verdade, não tem lugar dentro de vocês. Por isso vocês procuram me matar. Porque se realmente seguisse o exemplo de Abraão, Abraão não tentava matá-lo. Ao contrário, Abraão foi um obediente. Abraão agiu totalmente contrário a esses religiosos daquela época. E aí Jesus no 38 ele disse, eu estou falando isso porque eu vi isso junto com meu pai, que era Deus. E vós fazeis o que eu vi do vosso pai, que é o diabo. Então vocês estão fazendo isso. Eu vi que vocês aprenderam com o diabo. Você viu o diabo fazendo. Matar. Querem me matar. Que Abraão jamais não faria isso. Versículo 39. Eles contestaram a Jesus dizendo, Abraão é nosso pai. Mas Jesus os corrigiu. Se fosseis filho de Abraão, vos farei as obras de Abraão. Aí eles falaram, não, Abraão é o nosso pai. Jesus corrigiu, falou, não, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Quando fala, são filhos, não é que eles eram filhos diretos de Abraão, é da descendência. Não importa quantas gerações era ali, 10, 15, 20 gerações, a origem de Abraão. Eu falei, não, eu sou filho de Abraão, pai Abraão. Ele falou, não. Começou a falar, Jesus já corrigiu, né? Se vocês fossem filho de Abraão, vocês fariam obra de Abraão. Vocês não fazem, Abraão não queria matar ninguém. Versículo 40, mas ao contrário, agora procurais matar a mim, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Agora vocês estão tentando me matar. O que vocês estão vendo em mim? Um homem está declarando a verdade para vocês. A verdade que eu vi junto a Deus, que é o meu pai. Abraão não fez isso. Abraão não faria isso. Abraão procurava evitar a morte de todas as maneiras. Nós vemos, inclusive, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra e ali as adjacências. O que aconteceu? Ele ficou ali junto ao anjo do Senhor, mas se ali tiver 40 pessoas, vai destruir? Deus falou, não, se tiver 40 pessoas boas, justas, eu não vou destruir. Tiver 35, tiver 30. Abraão foi interceder no máximo. Abraão intercedeu. Ele não queria ver morto ninguém. Agora que esses judeus religiosos, eles queriam matar Jesus, é o que Jesus está mostrando. Só falei com vocês a verdade que eu vi junto a Deus, ao meu pai. E vocês estão querendo me matar. E depois fala que é filho de Abraão? Não, não é. É isso que Jesus está dizendo. E aí voltou a falar novamente. No 40 que nós lemos, diz assim, mas ao contrário, agora procurais matar a mim, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus.
declarando a verdade que ouviu de Deus. Abraão, quer dizer, não procedeu assim. 41. Vós fazeis a obra do vosso pai. Então lhe asseveraram: nós não nascemos de fornicação. Nós temos um só pai, Deus. Jesus falou: não. Vocês não querem fazer as obras do pai de vocês, que é o diabo. E Jesus vai mostrar isso, porque é o pai de vocês. Então eles asseveraram: nós não nascemos de fornicação, não. Nós temos um só pai, Deus. Não, nós não nascemos. Fornicação, um homem foi lá, transou com nossa mãe, nós nascemos, outro qualquer. Não foi assim, não. Nós temos uma descendência, né, que é Abraão. Jesus está falando, pois não, vocês não são filhos do diabo. E olha o que Jesus diz que é no 42. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Eu falei: vem cá, mas olha, se Deus fosse o pai de vocês me amariam. Que eu procedo, eu vim de Deus. Estou aqui. Se vocês fossem filhos de Deus, se Deus fosse o pai de vocês saberiam, me conheceriam. Vocês saberiam que eu vim dele. Isso, se você fosse, vocês são filhos, está em contato com o pai, sabe tudo, saberia que ele ali é Jesus, o Filho de Deus. Mas não. Jesus está mostrando, vocês não são. Vocês saberiam que eu vim de Deus e estou aqui. E você saberia que eu não vim por mim mesmo. Saberia que foi ele que me enviou. Vocês saberiam disso. Se Deus fosse o pai de vocês saberiam que foi ele que me enviou. Você saberia que eu estou aqui por ordem dele. Você saberia que eu estou pregando, ensinando, falando de vocês que ele ensinou, que ele mandou. Vocês não são. E ele continua falando, versículo 43. Por que vós não podeis entender minha linguagem? Por quê? Porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Por que vocês não conseguem me entender? Por que vocês não entendem a minha linguagem? Por que tem dificuldade em me entender? Porque são incapazes de ouvir a minha palavra. A quantidade de pessoas hoje, vamos falar de religiosos, né? De evangélicos, que são incapazes de ouvir Jesus. São incapazes de ouvir a verdade. Não, pastor, não é assim não. Deus não é assim não. Jesus não é assim não. Olha, ele quer o melhor para mim. Ele quer que eu esteja muito bem. Ele quer que eu viva bem. Ele quer que eu tenha isso, que eu tenha aquilo, que eu faça isso. Aí ele não quer que eu seja feliz, não. Não, pastor, não tem essa história de um só casamento, não. Ah, como é que é? Não se houve adultério. Ah, não, se ele não quis mais. Ah, se tem violência. Não, pode separar e casar de novo. Arruma desculpa. Por que ele pensou assim? Por que ele falou assim? Porque são incapazes de ouvir a palavra de Cristo. São incapazes de ouvir o Evangelho. Incapazes de ouvir a verdade. Por esse motivo. Jesus está falando, não são incapazes de ouvir. E olha, volta a insistir. As pregações de Jesus são maravilhosas. Eu gosto de ver. Pedro aprendeu muito bem a pregação. Pedro também pregava dessa maneira, pregações firmes, direto, pregações expositivas. Não essas, perdão na palavra, uma porcaria que você ouve por aí. E o povo gosta.
Ah, você quer ver que Jesus é bom, ó, Jesus está abençoando, Jesus está lhe dando isso, aquilo. Ah, minha irmã, Jesus está lhe dando isso aqui, Jesus está lhe dando aquilo ali. E glória a Deus, a bênção, pega a bênção. Umas pregações mentirosas. Olha a pregação de Jesus, olha o versículo 44, o que Jesus fala com ele. Ele disse assim, ó, vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. Eu quero saber qual pastor, desses pastores grandes aí, desses templos grandes aí, que tem coragem de chegar ali pregando, falando para os pecadores, falando, olha, vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. Não tem. Ele não quer ver a igreja dele esvaziada. Ele precisa da igreja cheia. Precisa ganhar muita oferta. Jesus disse, ó, vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Vocês pertencem ao pai de vocês, que é o diabo. Vocês estão querendo realizar o desejo, a vontade do pai de vocês. Vocês querem fazer a vontade do diabo. É isso que Jesus está dizendo. Estão aqui para fazer, querendo fazer a vontade do diabo. Que é o pai de vocês. E ele, o diabo, foi assassino desde o princípio. E jamais se apoiou na verdade. Porque não existe verdade alguma nele. No diabo não tem verdade alguma. Quando ele profere uma mentira, ele fala do que ele é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. A única paternidade do diabo. Ele é pai da mentira. Ele é pai da mentira. Deus falou, não, vocês são filhos do diabo, o diabo é o pai de vocês. Vocês querem realizar, fazer a vontade dele. O diabo ele foi assassino desde o início. Né? Igual vocês estão querendo, planejando me matar. Que é coisa do diabo mesmo. Vem com essa história que é descendência de Abraão, não que Abraão não era assassino. O diabo é assassino, vocês são filhos dele. Vocês querem fazer a vontade dele. Vocês querem fazer a vontade do pai de vocês, que é o diabo. Que ele é assassino desde o início. Ele jamais se apoiou na verdade. Ele jamais teve a verdade. Ele jamais viveu na verdade. Ele não tem nada de verdade nele. Porque não existe nenhuma verdade nele. O diabo é essencialmente com mentira, é mentiroso em tudo. Porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere a mentira, quando ele fala a mentira, como ele cria uma mentira, ele fala do que é próprio dele, é a natureza dele. Por que a natureza dele? Porque é mentiroso. O pai da mentira. A única paternidade é mentira. Filho do diabo é mentira. Quando a pessoa está mentindo para coisa errada, está fazendo a vontade do diabo. Está agradando o diabo. Está agradando o diabo. Está se colocando na qualidade de filhos do diabo. Todos. Aí ele continua. Mas porque eu digo a verdade, vocês não acreditam em mim. O que eu estou falando é verdade, vocês não acreditam em mim. O que eu estou expondo aqui para vocês é verdade. 46 ele fala, olha, quem de vós pode me condenar por algum pecado? Se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Mas quem é que vocês podem me condenar por algum pecado? Qual pecado que eu cometi? Qual pecado Jesus cometeu? Olha bem, desafiou por qual pecado? Vocês podem me condenar por algum pecado que eu tenha cometido? Não, não pode. Não podia.
Então o que eu estou falando é verdade. Agora, se eu estou falando é verdade, por que vocês não acreditam em mim? Eu estou pregando a verdade, estou ensinando a verdade, estou colocando aqui a verdade. Por que vocês não acreditam em mim? Porque são filhos do diabo. Exatamente. Aí eu fico observando muitas das vezes, quando mesmo depois nas lives, eu dou uma resposta direta e as pessoas querem receber como se fosse ofensiva. Mas não é verdade. Porque são filhos do diabo. E elas não podem receber a verdade, uma vez que eu não estou falando de mim, estou falando de Jesus. 47 ele disse: aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve, aceita a palavra do Pai, entende, recebe, compreende. Agora, quem não é? Por que a maioria não aceita o evangelho, quer distorcer de uma maneira ou de outra? Porque não são filhos de Deus. Quem não é de Deus é do diabo. E nós temos que ser de Deus. Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. E Jesus está falando a palavra de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Então presta atenção, quando você está rejeitando, está aceitando a palavra de Deus, a verdade, quer mudar, distorcer para te favorecer de uma coisa, tenha consciência. Você não é de Deus, o seu pai é o diabo. Eu li hoje o capítulo 8 de João, até o versículo 47. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 48. Todas as dúvidas esclarecemos aqui na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tenham um bom dia.